Olá, hoje no nosso programa Marcos Vono, ele que é psicólogo, consultor e coach. Bem-vindo no nosso programa, Marcos. Eu que agradeço o convite. Vamos falar hoje sobre a importância de saber selecionar, né? Vamos começar já com isso. Qual é a importância de você saber selecionar os seus colaboradores? Considerando até que o recorte de vocês para esse tema são as pequenas e médias empresas, exatamente, onde cada profissional, né, é de extrema importância, ter a pessoa certa no lugar certo é fundamental, né? Acho que tudo começa a partir daí. E muitas empresas, elas acabam negligenciando a importância de selecionar. Muitos empreendedores não têm experiência com esse tipo de trabalho e fazem do processo seletivo algo que não é adequado para aquilo que ele precisa. Então, por exemplo, não buscam nos lugares certos, recebem currículos fora do perfil, chamam pessoas para entrevistar que estão fora do perfil. Ele poderia ter ligado, ele poderia ter tirado informações antes com esta pessoa. Muitas vezes chega para entrevistar alguém que já ganha mais do que aquilo que ele vai pagar. E no final, o mais complexo é como avaliar se aquela pessoa é adequada para aquela posição ou não. Então a habilidade de fazer perguntas, de aprofundar o conhecimento, não é porque alguém trabalha numa multinacional e coloca no currículo que ele é analista financeiro pleno, é que ele tem os conhecimentos de verdade. Muitas vezes alguém em entrevista me diz assim, eu tenho 20 anos de experiência. E aí você vai ver, ele tem 1 ano de experiência repetido 20 vezes. Ele continua fazendo a mesma coisa há 20 anos. E nem sempre isso é o que eu preciso de verdade. Sim. Então é fundamental que um empreendedor, né, que um empresário de pequeno e médio porte, coloque toda a atenção nos processos seletivos. Até para saber também, porque a entrevista é uma via de 2 mãos. Qual é a expectativa de quem está entrando? Porque às vezes aquela pessoa vai atendê-lo nos requisitos de perfil, de conhecimentos, de características de personalidade. Só que aquela pessoa entendeu equivocadamente sobre a organização e quando ela entra, ela se sente infeliz. E aí não vai performar adequadamente. Leva muito tempo, às vezes, para ela conseguir ter coragem de sair, porque está desempregada, não quer ficar desempregada de novo, mas logo que ela entrou, ela percebeu que não era o que ela queria. Então é super importante, numa entrevista, garantir que quem está aceitando trabalhar na organização conheça com profundidade qual é a cultura, quais são os produtos, os valores, né? Ela vai passar a conviver. Né? Agora, a necessidade e a expectativa, tanto de quem precisa contratar para quem precisa trabalhar. Isso tem que ser muito bem acertado, né, Isso é que nem casamento, né? Assim, porque a expectativa é uma coisa, a necessidade é outra, é outra. Né? Às vezes a gente diz o seguinte, né? Tem o ideal, né? E o desejável, né? Às vezes, assim, a empresa tem um ideal, que é alguém que venha com isso, que conheça aquilo, que tenha 5 anos de experiência. Mas não pode pagar às vezes por isso. Não pode pagar ou até não necessita. Aí traz alguém que tem tudo aquilo e usa só uma parte, e esta pessoa se sente frustrada, porque ela estudou, porque ela, né? É como se ele fosse um corredor de Fórmula 1, e quando ele é contratado, ele descobre que vai dirigir um kart, né? Puxa, ele vai se sentir frustrado. Então a empresa tem que ser capaz, né, de fazer isso de forma adequada. Como é que se faz isso? Quem é que faz isso dentro de uma empresa? Que é a melhor pessoa para fazer essa seleção? Então, mais indicado? Se a empresa tem, nunca é só uma pessoa. Se a empresa tem uma área de recursos humanos, é o responsável por recursos humanos que faz a primeira triagem e que traz pessoas dizendo, olha, essas pessoas estão dentro do perfil macro. Agora, a pessoa que vai chefiar esta pessoa deve entrevistar. Por quê? Porque existem até aspectos relacionais. Pode ser que este líder não se identifique com o perfil de personalidade daquela pessoa. Né? E isso é importante, ele vai conviver 8 horas por dia com aquela pessoa. E para o candidato também é importante saber qual é o estilo de liderança do chefe. E que nessa entrevista haja espaço para essas perguntas. Então, eu vou trabalhar para você, Liz. E aí eu vou dizer, bom, como é que você gosta do trabalho? Como é que você valoriza? O que você valoriza na entrega do trabalho? A sua empresa tem metas e objetivos claros? Não. A gente vai trabalhando por demanda. Então, é importante. Então, qual é a minha orientação? Primeiro, tem uma descrição clara do perfil e uma descrição aprovada por todos os envolvidos no processo seletivo. Então são várias, você indica que várias pessoas façam a entrevista. Sim. Porque também tem os fatores de empatia. Sem dúvida. Né?
a pessoa se identifica muito com você. Sem dúvida. Entende mais do seu assunto e os pontos de vista diferentes das pessoas. Né? Tem muitas variáveis que influenciam. Até no meu dia como selecionador, por exemplo, eu tive um problema pessoal, vou entrevistar aquela pessoa e não estou num bom dia. Talvez eu não faça adequadamente a entrevista. Porém, a outra pessoa que entrevistou, né, estava num bom dia, fez adequadamente a entrevista e eles vão discutir e vão, olha, por que não contrataríamos? Ah, porque não tem isso, porque, né? Oh, não, tem sim, olha, ela já fez isso, já fez aquilo, fez isso por tantos anos. Então, todas as variáveis devem ser consideradas. Começa como, né? Bom, precisamos mesmo de uma pessoa? Precisamos. O que esta função que ela vai ocupar vai entregar para a organização, que é a missão do cargo, né? Vai entregar isso. Para entregar isso aqui, quais são as atribuições que ela vai ter no dia a dia? Ela vai ser responsável por isso, por isso, por isso, por isso. Legal. Considerando isso, qual é o perfil de formação? Né? Existe restrição à idade? Né? Se existe uma experiência muito grande, de cara, alguém muito recém-formado ou que entrou na carreira agora, talvez não consiga entregar essa demanda. Outra coisa, qual é o impacto de um erro nesse cargo? Né? Porque dependendo do cargo, o impacto de um erro pode ser muito grande. Então eu vou ter que demandar uma pessoa com um determinado perfil e até determinada idade. Com quem que ela se relaciona? Ela se relaciona com órgãos governamentais. Opa! Então tem que ser uma pessoa muito séria, né? Eu tenho que definir o perfil em função do tipo de trabalho que ela vai fazer. Né? E aí eu sugiro que se tenha um roteiro de perguntas definidos, né, para que todo mundo faça aquele roteiro. Porque senão... O mesmo roteiro? Sim, porque senão eu faço uma entrevista considerando a experiência e o outro faz uma entrevista considerando os aspectos comportamentais. A hora que a gente senta, eu não tenho duas entrevistas. Não bate. Eu tenho uma entrevista e outra entrevista. Então é importante que a gente cheque, não porque o candidato está mentindo, não é isso. É porque às vezes ele fala de uma maneira e eu entendo de outra. Sim. Né? É como, e principalmente quando eu preciso muito daquela pessoa, porque a outra pessoa saiu e eu tenho um buraco. Né? Quando você vai ao restaurante e está com muita fome, você corre o risco de comer muito. Né? Sim, certamente. Está com muita fome, né? E aí, quem está precisando muito de um candidato, às vezes, né, vai muito rápido para a definição e às vezes não considera variáveis e depois se arrepende. Né? Mas também tem o expectativa versus realidade. Né? Sim. Não tem coisas que você não tem como você prever. Você pode se precaver. Sim. Né? Você já tem o que você quer, você já sabe o que a pessoa pode te oferecer, mas é criada uma expectativa na hora da contratação. Claro. Por mais certinho, por mais... Você cria uma expectativa. O processo seletivo ele não é infalível, mas o que você pode trabalhar é para reduzir erros. E quais são os erros mais comuns? Você não ter claro o perfil, cada um que entrevista diz para o candidato uma coisa diferente do que ele vai fazer. Você não ter pessoas hábeis para entrevistar, né? Entendi. Você conduzir mal as entrevistas, né? Você ter um cargo com uma remuneração inadequada para aquele cargo, normalmente abaixo do mercado, e aí você atrai alguém, ela até aceita, mas depois ela se sente frustrada, por exemplo. E não se sente valorizada, Não se sente valorizada. E a pessoa entender que a seleção termina quando esta pessoa começa a trabalhar. Não. A seleção continua, né? Porque esta pessoa continua sendo avaliada nas primeiras entregas. Sim. E às vezes a empresa não acompanha esta primeira fase, não ajuda esta pessoa, ela entrega a quem e a empresa não a mantém, por exemplo, depois do período de experiência. E ela vai ter todo o trabalho de novo de selecionar. Então, seleção é um processo que começa quando eu sento para descrever a necessidade daquele cargo, né? Atraio as pessoas, entrevisto as pessoas, contrato e acompanho por um período. Só depois de um período é que eu vou dizer assim, ó, ela tem sim aquilo que eu preciso. E se eu cuido na chegada, a chance dela permanecer é maior, mas sempre lembrando que não existe processo infalível. O que existe é uma chance de minimizar muito, né, o erro. Esse erro. E o impacto de uma contratação errada nas pequenas e médias empresas é maior? Na verdade, sim. Por quê, né? Porque esta pessoa tem contato com quase todas as pessoas importantes da empresa. Às vezes, antes dela sair, por exemplo, ela já gerou um conflito enorme, porque ela não é adequada.
né? As coisas não funcionam. Ela é uma engrenagem que deveria ter um tamanho específico para girar outra engrenagem e ela não tem. Ou ela é maior ou ela é menor. E isso vai dar ruído. Então, muitas vezes, ela, antes de sair, consegue gerar um clima muito ruim, outras pessoas saem, né? Então, o impacto, às vezes, é até difícil de prever, né? Quando você está contratando um líder, então, se ele é inadequado, às vezes ele demite toda uma equipe que estava lá há anos, ele gera descontentamento, pessoas vão embora, e depois de um tempo você percebe que errou na seleção. Eu atendo uma empresa como consultor, que contratou um diretor de marketing, e depois disso o turnover na área aumentou significativamente, né? E um dia, conversando com a pessoa de recursos humanos lá, e ela me dizendo do dilema, que ninguém para na área, e a gente chegou à conclusão que o correto não era mais dar chance para ele trocar pessoas, e sim tentar ajudar a entender o que ele faz para que as pessoas não fiquem, ou até trocá-lo. No limite, trocá-lo. Né? Porque ele gerou um problema enorme na organização, ninguém quer trabalhar nem com ele lateralmente e nem abaixo dele. E já o chefe dele está mostrando dificuldade de lidar com ele. Nossa, que então você imagina, né, para uma empresa, e é uma empresa de médio porte, né, e ele gerou um impacto bastante grande. Outro impacto você contrata, por exemplo, um gerente de vendas e você não pode demiti-lo antes de 6 meses, né, a não ser que aconteça algo muito grave, né, e aí, durante esses 6 meses, você pode perder muito espaço de mercado, perder vendas, perder clientes que você já tem, né? Olha, é muito sério mesmo. Então, é muito sério. Às vezes, as empresas acham caro contratar uma consultoria de recrutamento e seleção de qualidade e tal. Caro é ter uma pessoa que, às vezes, você contratou errado, ela já percebeu isso, também não está feliz, e ela continua lá, você continua pagando o salário dela, ela não traz o resultado. Todo mundo insatisfeito. Né? Agora, contratar consultoria também não é sinônimo de sucesso. Por quê? Muitas consultorias colocam estagiários para fazer o processo seletivo. E você pode delegar a tarefa, mas a responsabilidade é indelegável. Porque vai sobrar para você, como empresário, como empreendedor, né, o resultado desse processo seletivo. Então você pode delegar, mas você tem que colocar os olhos muito firmemente desde da pessoa. Da base da pirâmide organizacional, que tem um cargo mais simples, cujo impacto do cargo dela não seja tão grande para os negócios, até um executivo que você vai contratar para a sua empresa, com uma responsabilidade grande, você tem que colocar o olhar fortemente nessa contratação. Com certeza. Eu quero que você dê dicas práticas para os pequenos e médios empresários de como contratar. Dicas práticas. Conheça para a sua empresa o máximo de pessoas que você puder conhecer, que talvez você vá contratar no futuro. Por quê? Porque o dia que você perde alguém, você rapidamente pode acessar alguém para trazer para o seu processo seletivo. Porque muitas vezes, até você atrair pessoas, se passou um mês. Né? Sim. Conheça pessoas que possam lhe indicar profissionais para esse mercado que você atua. Sim. Tem uma boa rede de influenciadores, pessoas que possam te ajudar. Ontem eu recebi uma mensagem de uma amiga de São João da Boa Vista, dizendo assim: Vono, você conhece alguém para recursos humanos? É uma vaga urgente, eles estão precisando. Eu falei para ela assim: para que e-mail que eu mando? Mandei o currículo e ela mandou assim: nossa, o perfil dela é perfeito para isso. Que né? ótimo. Ou seja, network extremamente importante. Fundamental, né? Para isso. Saiba muito claramente o que você vai buscar e saiba se você é competitivo. Né? Porque se você não é competitivo, você vai fazer, esse processo seletivo vai demorar muito e você não vai atrair a pessoa certa. Você vai ter problemas com essa questão da atração. Defina um responsável por esse processo seletivo, que provavelmente vai ser o chefe, que vai usar os serviços de recursos humanos, se a empresa tiver, ou de alguém que vai estar apoiando no processo seletivo para avaliar. E saiba avaliar com certeza. Né? Saiba entrevistar, saiba que avaliar é dar valor. Não é ficar colocando a pessoa em pegadinhas, não é ficar pressionando a pessoa, né? A pessoa está ali, ela quer se colocar bem, ela tem a necessidade de trabalhar, né? E depois que contratar, acompanhe por um período, porque o processo seletivo não termina na hora que você assina o contrato. E aquilo que você falou no início, nunca só uma pessoa entrevistar. Não, não. Não é ideal, assim. umas 3 pessoas diferentes. Olha, assim, podem ser 2, pode até ser uma pessoa, mas
porque às vezes a empresa é muito pequenininha, vai ser o dono mesmo que vai entrevistar. Sim. Mas se ele tiver dúvidas, né, que, por exemplo, ele pode acionar a empresa anterior dessa pessoa para tirar referências, né? Ele pode pedir para outra pessoa da empresa entrevistar. Às vezes até a empresa pede para que os pares entrevistem, né? Só que com muito zelo, prepare essas pessoas, fale do respeito na entrevista, porque às vezes são pessoas que não têm nenhuma habilidade, nunca fizeram isso e acabam conduzindo mal uma entrevista, né, porque acham que entrevistar é aquilo, é ficar meio que duvidando da pessoa, é deixar escapar que você está ali meio que, pô, não estou acreditando no que você está falando. E saber qual é a expectativa que também a pessoa tem. Claro, isso é fundamental. E falar das expectativas como empregador também, acho importante alinhar. Claro, né? Assim, olha, o que você espera vindo trabalhar aqui? Sim. O que você está buscando para a sua carreira? Olha, o que você não aceita numa relação profissional? Eu estou ajudando uma empresa que está fazendo uma avaliação de uma pessoa, eu faço um trabalho chamado Job Matching, né? E aí esta pessoa disse formalmente, eu não aceito um tratamento ríspido, grito, você pode me dizer o que você quiser, mas educadamente, né? E aí, assim, está claro, porque este líder, na relação com esta pessoa, independentemente do perfil dele, se ele é mais duro ou menos duro, sabe que com ela não funciona. Exatamente. Né? Dizem que 90% dos problemas de relacionamento vem da maneira como se fala, né? Sim, sem dúvida. E as pessoas não abandonam as empresas, elas abandonam o seu líder. Então, se você tem turnover na sua empresa, dê uma olhada no estilo de liderança da sua empresa. Sim, porque todo mundo quer trabalhar, né? Todo mundo quer fazer bem o seu trabalho, né? Todo mundo quer chegar num ambiente bacana, né? Então, o líder é o principal fator de influência na atração e na retenção de pessoas. Só acontecem coisas nas empresas que os líderes permitem, né? Ou queiram. Né? Sim. Então, é muito importante isso. Ou é omisso também, né? Muitas vezes. Mas uma coisa é fato, onde as pessoas estão bem colocadas, estão se sentindo felizes, elas vão produzir mais. Sem dúvida nenhuma, né? Não tem dúvida. Não tenha dúvida nenhuma, né? Eu nem sei se vão produzir mais, mas pelo menos vão produzir aquilo que foram contratadas para fazer, no mínimo, né? Exatamente. E isso é um exercício diário, de manter, é como casamento, de novo, né? Né? O casamento não é legal porque você casou numa igreja bacana, foi para a lua de mel, é porque todos os dias você se comporta de uma maneira adequada para manter esta pessoa comprometida, né, com o papel dela. Com certeza. E para finalizar, dentro de tudo que a gente conversou, qual é a chave do sucesso? A chave do sucesso é você querer que aquela pessoa que você vai contratar tenha sucesso também. Então, se ela tiver sucesso, porque o papel do líder é trabalhar para que as pessoas estejam no melhor da sua performance. Então, quando eu contrato alguém, eu tenho que querer que ela tenha sucesso. Que ela cresça junto com você. Sem dúvida nenhuma. Né? Sem dúvida. Quantas vezes eu liberei profissionais da minha empresa para outras empresas porque ia ser melhor para ela. Ótimo. Sensacional. Muito obrigada pela sua entrevista. Te espero aqui no nosso programa mais vezes. Eu que agradeço a oportunidade. E por hoje é isso. Gostou desse assunto? Então entra lá no nosso site que tem muitos mais assuntos interessantes, assim como esse, e também participe de nossas redes sociais. Até o próximo programa.